Estamos ao vivo, estamos ao vivo! Estamos ao vivo, Pedro Zambardini. Boa tarde, boa noite, amigos. Estamos aqui com o professor Mascaro. Tudo bem, meu caro? Mais uma vez, obrigado pela presença aqui. Querido Kiko, obrigado ao Pedro e a todas e todos que acompanham a TV DCM. Uma alegria muito grande nesta noite estarmos juntos. É isso aí, gente. Deixa eu dar as boas-vindas aqui para o pessoal. Daqui a pouco a gente vai passar a palavra para o doutor. Também tem que dar aqueles avisos de sempre. Só fazendo as saudações aqui. O Leandro Moura está tentando se redimir, Kiko. Boa noite, Pedrão. Boa noite, Kiko. Desculpa a ausência na missa do meio-dia e me abençoa, tio. Tá bom, deixa eu abençoar, meu filho. Mas que isso não se repita, né, Pedrão? Não se repita mais. É isso aí. Raquel Castro mandou pra gente, boa noite, comunidade DCM. Cândido Fernandes, boa noite, DCMers progressistas. Leandro Moura falou, agora sim, falando com vocês direto do centro do meu mundo, Brumado, Bahia. Finalmente consegui rever meus pais, eles também estão na luta contra o genocida. Poxa, que bom que você está revendo seus pais, Leandro. Só tenta manter o isolamento, que a situação do Covid está grave. Jorge Ribeiro mandou aqui pra gente, boa noite, comunidade progressista. Noeli Muniz, boa noite, gente. Ricardo da Silva, 1 milhão de bênçãos do Ricardo da Silva, Kiko. 1 milhão de Deus te abençoe, meu filho. É isso aí. Solange Farcas com a gente aqui, boa noite, queridos Kiko e Pedro. O Leandro Moura tá falando que não dormiu nem direito hoje, mas está aqui presente. O cara tá esforçado aqui conosco. Everton Ferreira, boa noite, DCM. Marcovitz Marcos, boa noite. Fabiano França, vai perder a batina, Ricardo. Tá uma briga realmente pela batina da igreja ateia do DCM. Dina Aquino tá com a gente aqui também, boa noite, comunidade. Mandou emoji do DCM, emoji de membra. Marcelo Nogueira, cheguei. Boa noite, DCM. Boa noite, livreiro. Maurício Gubert, saludos a todos. Porto Alegre na luta por justiça social. Pessoal, a gente tem muitos assuntos a tratar hoje. Eu vou dar aqueles avisos de sempre. A gente tem uma campanha de crowdfunding. Está na descrição do vídeo aqui embaixo. Você pode fazer qualquer contribuição diretamente para o DCM neste link aqui na descrição. Fora isso, nós temos a ferramenta Membros. Membro é como se fosse um assinante de TV a cabo, só que do seu canal favorito aqui no YouTube. Membros na categoria básica têm acesso aos emojis customizados. Membros na categoria bronze têm acesso a uma live exclusiva semanal. Membros na categoria prata têm acesso ao concurso cultural através da aba comunidade, além dos superchats. E os membros na categoria ouro podem participar de uma live presencial. Fora estes, nós temos os membros na categoria diamante, que podem acompanhar o grupo do WhatsApp dos jornalistas do DCM. E tem o Bem-vindo Siqueira lá, tá, pessoal? Fora isso, todos os membros têm acesso ao grupo do Discord. A gente também tem os superchats habilitados, tem uma conta bancária aqui embaixo que você pode contribuir. E se você não puder ajudar financeiramente, não tem problema nenhum, recomenda para um amigo seu que possa nos ajudar. E não podendo ajudar financeiramente, curte o vídeo, compartilha no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, nas suas redes sociais e também assina o canal, ativando as notificações, Kiko. Isso aí, Pedroso. Pedroso, o nome do bem-vindo é Sequeira. Eu falei Sequeira? Sequeira. Bem-vindo, Sequeira. Eu escrevo certo, mas falo errado. Vamos lá. É isso aí, vamos lá. Bem, meus amigos, muita coisa acontecendo para variar. O Brasil é uma usina de tragédias, desgraças e más notícias, com algumas boas, muito poucas irrelevantes, mas enfim. Hoje aconteceu essa história do Eduardo Bolsonaro ter sido dedurado pelo deputado Douglas Garcia, que é do gabinete do ódio, com relação ao famoso dossiê antifascista que o Eduardo teria entregue, segundo o Douglas Garcia. Eu acho que o Douglas Garcia não tem razão para mentir. Então, eu acho que ele está falando a verdade. O Eduardo entregou para as autoridades americanas o famoso grupo antifascista. E aí ele verificou, diz aqui o Douglas Garcia, que o parlamentar, negando ter elaborado o dossiê, mandou para a Embaixada dos Estados Unidos. Olha a gravidade disso, tá? Como a ação era cível e não criminal, a juíza Gláucia Mansutti não considerou pertinente investigar a autoria real do dossiê, mas considerou suficiente a exibição que dele fez
Douglas, nas redes sociais, inclusive eu envio à Embaixada Norte-Americana. A gente deu esse vídeo desse deputado Douglas Garcia, ele até mandou uma nota para a gente, à guisa de intimidação, falou, vou dar para o DCM, porque estão falando que eu estou intimidando as pessoas e tal. O que era isso, senão uma tentativa clara de meter medo em gente que estava lá com nome, algumas com endereço, fotinho, fulano é antifascista, mora lá, cá, e ele exibia assim, aquele calhamaço de informação como se fosse uma coisa normal. Bom, aqui diz o Fernando Brito do Tijolaço, que é indispensável que os atores da ação que questionam no STF o dossiê feito pelo Ministério da Justiça peticione de imediato pedindo a entrega dos 2 dossiês e eu submeta à perícia com o fim de verificar se tem a mesma base e se o deputado Douglas e o Eduardo Bolsonaro apenas enxertaram mais alguns nomes da lista. Se é assim, é mais grave que a impensável deduração de brasileiros ao EUA, com o fim, confesso, de fazer com que, se desejassem, lhes fosse negado visto de entrada naquele país por razões políticas. É monstruoso, além de ilegal, que isso tenha sido feito com material elaborado pelo governo brasileiro. Diz aqui o Brito. Realmente é grave, e é grave que o dinheiro público esteja sendo feito, usado para produzir dossiês contra inimigos, alguns deles que não sabem nem o que estão fazendo lá. É um estado policial. É muito complicada essa história desse dossiê. Os 2, na verdade. O tal do dossiê antifascista que está lá com o ministro da Justiça, que ele diz que tem, que não tem, e que não vai dar para a Justiça, né? Também é grave isso. E o fato do Eduardo ter cedido isso para o governo americano através da embaixada. Meu caro Alisson Mascaro, por favor, suas palavras a respeito desse novo escândalo envolvendo o governo Bolsonaro, e mais uma vez, bem-vindo aqui à nossa live. Obrigado, estimado Kiko, e mais uma vez eu cumprimento a todas e todos que acompanham a TV DCM. Este é mais um momento de tristeza e de calamidade das instituições políticas e jurídicas do Brasil. Nós vivemos, historicamente, um padrão de existência jurídica que conheceu muitos descalabros. No entanto, já de algum tempo para cá, eu dou a dimensão do golpe de 2016 até os dias de hoje, nós vivemos uma sucessão de descalabros. E esta sucessão não é apenas um aumento na quantidade de fatos ou decisões ou atuações políticas horríveis. Na verdade, é um concerto, na verdade, é um sistema do horror. Este sistema do horror político tem tido amparo, tem tido apoio no mundo jurídico. Portanto, a própria narrativa da confecção de um dossiê em relação a antifascistas, este é o problema central. Nós não podemos abandonar aquele que é o problema jurídico fundamental. Como é possível que agentes do Estado, deputados, eventualmente, tenham empreendido uma construção de dossiês que elencam antifascistas. A segunda questão é, supondo que isso tenha acontecido, e dadas as evidências de que isso aconteceu, como é possível enviar isto à Embaixada dos Estados Unidos? Em nome de que soberania que devemos defender se vai enviar a um país terceiro, estranho a nós, um país estrangeiro, informações sobre cidadãos brasileiros e cidadãs brasileiras? Mais que isso, eu quero aqui de pronto, no início desta minha reflexão, dizer de modo bastante claro e bastante patente como é possível que nós tenhamos chegado a um quadro político e social no qual nós venhamos a construir um dossiê elencando pessoas que são antifascistas. O que isto representa, então? Que ser antifascista é moeda de troca política. Então, de alguma maneira,
a luta contra o fascismo deve ser combatida ou deve ser perseguida, ou ao menos politicamente ela é indesejada. No final das contas, o que nós estamos vendo, infelizmente, é quase que uma posição social de muitos atores na nossa realidade em defesa da possibilidade de que um horizonte de fala fascista se anuncie, de tal modo que quem for antifascista é criminalizado. Eu quero aqui, estimado Kiko, e todas e todos que me acompanham, quero dizer a vocês algo central. Onde houver mínima condição de dignidade humana na luta política, na luta social, é um dever de cada cidadão e de cada cidadã ser antifascista. Isso não deveria ser um elenco de 500 nomes, 1000 nomes. Deveria ser um fato de que mais de 200 milhões de pessoas são antifascistas. Este é o nosso horizonte. Esta é a nossa bandeira. E vergonhoso deveria ser o quadro dos que não são antifascistas. E, eventualmente, dos que não são antifascistas, alguns podem até ser fascistas, porque alguns podem não ser antifascistas por omissão, mas outros podem não ser antifascistas por ação, então são declaradamente fascistas. Eu espero que nós tenhamos luta social suficiente, que nós tenhamos dignidade social e histórica suficiente para que este dossiê antifascista se alargue, aumente tanto que qualquer pessoa que tenha um RG faça questão de se filiar a este rol de antifascistas. Qualquer pessoa que tenha aqui condições mínimas de dignidade, tendo uma identificação mínima como ser humano, como irmão e irmão das outras que estão consigo, cidadão, agente político, é o mínimo que se espera de uma pessoa, é que seja antifascista. Então, não só neste momento, é preciso ficar alarmado, porque algumas centenas de pessoas entraram no rol de antifascistas e estão eventualmente sofrendo alguma perseguição por causa disso, mas é mais importante ainda dizer: eu quero que este dossiê contenha a maioria da população brasileira, e a minoria, então, é que vai estar inscrita no rol dos fascistas ou omissos à ascensão do fascismo. Perfeito. Acho que a melhor definição sobre a história de fascismo e antifascismo é da Marilena Chauí. Ela fez um exercício de lógica, do silogismo lá. Quer dizer, se um governo persegue pessoas que são ou se dizem antifascistas, pela lógica, esse governo é fascista, não é? Não é simples. Se você vai lá e persegue todo mundo que é antifascista, que é a coisa mais natural do mundo, ou o normal é ser fascista? É porque você é fascista, né? Mas, enfim, os deputados estão falando em traição e crime do Eduardo Bolsonaro. O deputado Fábio Tradi, entre outros, Orlando Silva, a Fernanda Melchiona, agora eu vi. Isso aí é algo realmente escandaloso. Nós não estamos dando aqui a necessária dimensão disso, mas vocês imaginam, o cara entrega para a Embaixada Americana um documento com dados de sei lá quantos mil brasileiros para a Embaixada Americana fazer o que com isso? Sabe, se alguém for sequestrado, morto ou impedido de entrar nos Estados Unidos. Impedido de entrar nos Estados Unidos por conta de uma sandice dessas. Um dossiê preparado, sabe-se lá como, com que tipo de critério, mas esse Douglas Garcia, que fez esse negócio, aquele deputado que diz que ele falou que é gay, né, Pedro, no plenário, e aí, não é essa história? Ele foi tirado do armário, teoricamente, pela Janaína Pascoal. Tem essa lei. Isso, ele diz que é gay não praticante no plenário. É tipo o Fernando Holliday, né? Já viu a mesma tipo. Que é gay não praticante? Eu não sabia disso. Entendi.
Isso não tem nada a ver com a história, só estou dando o perfil de quem é esse cara. Ele é muito falante, muito agressivo. Ele era daquele movimento Direita São Paulo, ameaçavam, bateram no Mauro Donato, que é nosso colaborador. Mas, enfim, a que ponto chegamos, não, Alisson, de um deputado, filho do presidente da República, entregar para o embaixador dos Estados Unidos um dossiê de brasileiros? Nem na ditadura isso aconteceu. Sim, eu penso, estimado Kiko, que aí se apresentam algumas questões centrais. Primeira delas, juridicamente, que é este ato e que é esta negociação ou esta relação internacional entre dois países soberanos, que tem, inclusive, tratativas, tem, inclusive, embaixadas reciprocamente dadas. Estou falando em termos jurídicos, por enquanto, depois eu trato aqui da reflexão política. Mas, em termos jurídicos, dois países que se presumem respeitadores dos direitos humanos e das garantias individuais. Que relação é esta que um deputado de um país entrega ao embaixador de outro país um dossiê? Em primeiro lugar, esta relação é uma relação de Estado. O poder legislativo não informa o poder executivo do outro país. Portanto, não é nem sequer aqui uma correspondência, um emparelhamento de trocas de experiências entre legislativo estadunidense e legislativo brasileiro, ou vice-versa. Pelo contrário, é uma total disfunção, inclusive, de poderes estatais, na medida em que espera-se, e não só se espera, isto é constitucional, tem-se, na realidade brasileira, que a representação do país é realizada pelo Poder Executivo. Para isto há, nas condições institucionais do Brasil, o Ministério das Relações Exteriores. Ele dialoga, ele faz a interface do país com o estrangeiro. Não é o Poder Legislativo, nem tampouco o Poder Judiciário, e daqui a pouco, inclusive, meu estimado Kiko, nós podemos até refletir sobre outras distorções desta soberania nacional e da relação com o exterior, que advém do campo do judiciário. Mas, por enquanto, vamos dar aqui a dimensão que é o legislativo. De que maneira se faz esta tratativa do legislativo de um país com o executivo de outro? Porque uma embaixada, ela representa, fundamentalmente, embora represente a nação, o país, no caso dos Estados Unidos da América, seu embaixador representa todos os entes estatais, mas ele é nomeado e ele está administrativamente vinculado à presidência da República dos Estados Unidos. Então, não se pode haver aqui uma espécie de intercâmbio de esferas estatais e jurídicas que são distintas. Muito bem, esta é a primeira questão. Questão 2. Dando-se ao embaixador de um país estrangeiro uma lista de pessoas que são antifascistas, eu volto à questão zero de tudo aquilo que desenvolvi agora há pouco e disse a todas e todos que nos acompanham nesta noite. Este embaixador não deveria ter recebido esta informação. Muito bem, ainda que tenha recebido, a questão 2 que daqui advém é a seguinte: que faz alguém de um país que se reputa respeitador de leis, de instituições, de tratados e convênios internacionais, quando, ao receber um dossiê de pessoas que são antifascistas, que faz este país estrangeiro com esta informação? Ser antifascista deveria ser mais ou menos uma informação como esta: fulano de tal respira, este outro fulano aqui come e bebe, este aqui é antifascista. Isso deveria ser uma informação mínima, normal, tranquila, de qualquer país que se reputa civilizado. Então, dar uma informação a qualquer país estrangeiro de que uma pessoa é antifascista, isso deveria ser motivo, inclusive, de condecoração, se é que este seria um assunto. Nem deveria ser um assunto, mas dada a informação de que um fulano é antifascista, o país que recebe essa informação consta por lá e se informa. Muito bem, há uma série de pessoas que é antifascista. Portanto, esta série de pessoas leva aqui uma informação que não representa nada. O que eu estou aqui dizendo, em primeiro lugar, em termos jurídicos, é a distorção profunda pela qual alguém ser antifascista é objeto de chantagem de alguém que é representante político nacional,
que levaria essa informação a outro país, e o outro país, em sabendo que algumas pessoas deste país daqui são antifascistas, então sabotaria a essas pessoas. Então, o esdrúxulo, e aqui a clareza do que é a sociedade capitalista mundial, do que é a geopolítica, do que é a ação política de repressão, de controle das informações, de ameaça. Isso aqui, no final das contas, é fundamental. Por que um país alheio se interessaria em saber quem são os antifascistas do outro país? Por que ele ameaçaria um antifascista de entrar em seu país? Então, esta questão, eu volto a dizer aqui, é uma questão política fundamental para o nosso tempo. Desde quando é uma vergonha ser antifascista? Vergonha é ser fascista, não antifascista. Ser antifascista é dever de qualquer cidadão. Então, não se pode crer que, publicamente, porque isso tem que custar, inclusive, ao país externo, custar politicamente, não se pode crer que, informando a um país estrangeiro de que certos cidadãos desse país, que a princípio não tem relação nenhuma com aquele outro país, o mundo tem 193 países, por que eu tenho que informar a este aqui e não aos 192 restantes? Eu devia informar ao Vaticano, que há cidadãos brasileiros antifascistas. Eu devia informar a Jamaica, que há cidadãos brasileiros antifascistas. Inclusive, eu deveria informar ao governo do Paraguai, há cidadãos brasileiros antifascistas. Então, eu informo a toda a comunidade mundial de que há cidadãos brasileiros antifascistas. Porque aos Estados Unidos da América, que em termos de tratamento com o Brasil, vale com o mesmo peso de acordo e tratado que o Vaticano. São dois países soberanos estrangeiros. Por que o Brasil informa aos Estados Unidos? É porque o problema aqui já rompeu a esfera da juridicidade, já extrapolou a alçada da legalidade e nós já estamos naquele que é o plano político desta ordem geopolítica mundial. E que é esta ordem? Existe um país que se considera, se arroga e se afirma perante o mundo como sendo polícia mundial. E este país tem as características totais de defesa do capital, de defesa das grandes empresas, das grandes multinacionais, contra ações políticas no mundo inteiro que venham a defender a classe trabalhadora e que nós chamamos, então, ações de esquerda. Como, via de regra, ser antifascista é também assumir uma posição de esquerda, esta mesma embocadura que entortou a boca, esse cachimbo que entortou a boca deste elemento geopolítico central, que é o império capitalista que tenta e domina, ou tenta dominar e domina o mundo inteiro, este cachimbo que entortou a boca dos Estados Unidos da América faz com que qualquer coisa que seja de esquerda em qualquer país do mundo deva ser informado às centrais de inteligência estadunidense, de tal sorte que, então, até ser antifascista, que volto a dizer aqui, é um dever mínimo, não é nem sequer uma condição de esquerda, é uma condição, inclusive, de pessoas despolitizadas sobre transformação econômica, sobre tomada dos meios de produção pela classe trabalhadora. É uma dignidade, simplesmente básica, ser antifascista. Não defender que um ser humano ou um grupo social possa ser perseguido por questão de cor, por questão de raça, por questão de gênero, ou qualquer outra questão que se queira fazer. Pois bem, como é possível que este país, que quer receber informações centrais do mundo inteiro sobre quem é de esquerda, também tenha o desplante de receber informações sobre quem não é fascista ou quem luta contra o fascismo no país? E mais, por que vai ameaçar essa gente? Com que direito, com que força política este país dirá assim: quem luta contra o fascismo no Brasil não entra nos Estados Unidos e não vai à Disney? Portanto, vejamos nós o absurdo que é uma situação como esta. Porque, com que declaração os Estados Unidos dirão que alguém que luta contra o fascismo no Brasil está impedido de chegar a Miami? Se ele fizer isso, então nós devemos, perante o mundo e perante, inclusive, os cidadãos e cidadãs dos Estados Unidos que lutam por um país melhor lá também, devemos dizer: por que o vosso país bloqueia cidadãos do mundo só porque lutam contra o fascismo de ingressar neste país? Então, quero colocar aqui um problema político, que é um núcleo, inclusive, desse problema, que só se anuncia, por enquanto problema jurídico.
Que fazemos nós e que proveito faz e que peso levará nos ombros um país que recebe informação de outro país pelas vias mais transversais, porque não foi informação de executivo para executivo, de Ministério das Relações Exteriores do Brasil para o correspondente estadunidense? Como é possível que haja esta troca de informações que pode parecer chantagem? Porque, no final das contas, isto foi constituído e foi construído como uma espécie de ameaça a estes nossos companheiros brasileiros e brasileiras, em grande maioria de esquerda, lutadoras e lutadores por uma sociedade melhor, que se sentem ameaçados dizendo-se a essas pessoas o seguinte: os Estados Unidos sabem o que vocês fazem e vai que os Estados Unidos não deixem vocês entrarem por lá. Infelizmente, este quadro só revela a desgraça da dominação geopolítica internacional. Estimado Kiko, estimado Pedro e vocês que me acompanham, num dos meus livros, que se chama Estado e Forma Política, eu digo por lá, no capítulo 4 deste livro, da editora Boitempo, o seguinte: ainda hoje o que preside as relações internacionais do mundo, no plano da geopolítica, é uma palavra, um fenômeno, que nós dele nos esquecemos já historicamente, e infelizmente a nova geração não tem lembrado deste conceito, mas aqui nesta noite eu lembro a todas e todos este que é talvez o elemento central que explica esta contradição e este horror do nosso tempo. Esta palavra é imperialismo. Ainda vivemos em tempos imperialistas e efetivamente em tempos cada vez mais esdrúxulos, mais sofisticados, mais inacreditáveis em termos de imperialismo. Enquanto não vencermos isto, nós vivemos esta situação de fancaria, esta situação, inclusive, absurda, de que alguém daqui dá para alguém do outro lado informação que é valiosa, que é honrosa a quem é daqui, e quem é de lá recebe a informação ilegal, por termos, inclusive, não corretos em relação interestatal, das informações desses que daqui são antifascistas e ainda dizem por lá: ah, vocês são antifascistas, hein? Eu vou persegui-los. Ou seja, é um mundo errado, é um mundo esdrúxulo, é um mundo totalmente de ponta cabeça. Eu, nesta reflexão, Kiko, Pedro e todos que me acompanham, espero que pelo menos nós consigamos, com este quadro todo, colocar de novo o pé no chão e a cabeça para o alto. Perfeito, doutor Alisson. Pedrão, temos aí comentários e superchats, meu querido? Tem comentários e superchats, tem pessoas, inclusive, elogiando o doutor Mascaro pelos livros dele, algumas pessoas que são amigos meus, inclusive. Parabéns pelo trabalho, professor. Tô vendo aqui alguns... Meu amigo? É uma amiga minha, Jéssica, no Twitter, chegou a falar aqui. Nossa, ele é muito bom! Mas tô vendo aqui os superchats também da galera. Deixa eu só pegar aqui os comentários, um minutinho. Reginalíssima mandou pra gente: entregar ao STF ou MP não pode, mas aos Estados Unidos pode. A Reginalíssima tá mandando vários superchats hoje, gente. Agradece muito a sua ajuda, viu? Dudu, por ser presidente da Comissão de Relações Internacionais da Câmara, tem feito ações como se presidente da República fosse. Pois é, isso é bem verdade. Maria Campos mandou pra gente: alguém poderá parar a família com o Moro junto quando, como eles não param, tem uma diarreia venenosa? Continua, desculpem, mas é a palavra. Cassação já panteira... Hã? Cassação já, do Eduardo. Não, não é cassação, não tá escrito já aqui, tá chá, mas acho que deve ser cassação já. Painteira, o meu melhor dos abraços ao DCM. Obrigado. Maria Paula Vantol mandou pra gente: lucidez total. Obrigada, professor e DCM. Reginalíssima mandou mais superchats. Se os Estados Unidos e FBI aliem esses dados com os algoritmos das empresas do Vale do Silício, fará a execução moral e jurídica das pessoas. Aquilo que seria o lado certo, a posição política legal, vem distorcida como um ser antifascista fosse ser um terrorista. Tem influência daquele Patriotic Arctic também dos Estados Unidos, né, doutor? Sim. Eu estou aqui trazendo a reflexão para um nível mais alto, para nós não nos darmos por satisfeitos com questões como estas. Os Estados Unidos, então, agora controlam os algoritmos das redes sociais de quem é antifascista, porque nós sabemos que é isso, na prática é isso. Os Estados Unidos são um país que tem aqui o berço da dominação mundial. Eles não podem ser
nos termos da política geral, antifascistas. Pelo contrário, empreenderam em todo o mundo golpes, empreenderam ditaduras. Lembremos de Pinochet, que foi feito em Salvador Allende, só para dizer um exemplo mínimo, que foi feito aqui no Brasil, em várias ocasiões, a tirada de João Goulart, a tirada de Dilma, enfim. Então, é um histórico aqui que não é tecnicamente em defesa dos direitos humanos. No entanto, a declaração, que é bem diferente da realidade, sempre foi em defesa dos direitos humanos, do respeito aos outros. Então, é muito peculiar que se possa declarar, em algum momento, que se vai perseguir quem defende o antifascismo. Isso faz lembrar essas questões muito cômicas, um quadro de muito antigamente, do programa do Chico Anísio, quando as pessoas se reuniam por lá, a reunião dos corruptos. Então, descobre que alguém não é corrupto, então os corruptos expulsam o não corrupto, dizendo que ele era uma pessoa desqualificada para estar naquele círculo ou naquele ambiente. Nós estamos num quadro como esse. Então, é quase como um círculo de pessoas omissas ao fascismo, compitadas de pessoas declaradamente fascistas que dizem, então, essas pessoas, aos que são fascistas, saiam daqui. Volto a dizer, em termos muito claros, é com orgulho que a maioria das pessoas deve ser antifascista. Agora, nos termos geopolíticos, aí sim, agora chegamos ao pé concreto da realidade. Nos termos geopolíticos, todas as informações são armas e são instrumentos para a dominação, para a opressão, para a repressão, para a exploração. Então, nesse sentido, é um horror o que tem sido feito, porque, no final das contas, é o carimbo que se põe na testa de algumas e de alguns brasileiros, carimbo este que faz com que uma comunidade de inteligência, serviços secretos de informação, possam ter aqui esta cumplicidade de mapear quem são essas pessoas e, eventualmente, a partir daí, fazer juízos ou fazer práticas que considerem razoáveis ou que considerem interessantes, muitas delas, inclusive, nem declaradas politicamente ou juridicamente, contra algumas dessas pessoas. Então, o que estou dizendo aqui é que é preciso rejeitar radicalmente os termos destes atos que estão acontecendo na atualidade. Perfeito. Pedroso, mais alguns comentários de superchats, meu caro? Por enquanto não tem novos superchats, mas eu tenho alguns pedidos especiais, gente. A gente está transmitindo também pelo Scope do Twitter. Se vocês estiverem acompanhando a gente pelo Twitter, eu peço que vocês venham para o YouTube. As pessoas que estão no Facebook também, que venham para o YouTube. Para quem está no YouTube, por favor, assista a live até o final. Isso também é uma forma de você ajudar o DCM. Isso aumenta a nossa visualização por minuto do vídeo e também permite que o algoritmo, esse algoritmo que vive nos sabotando, nos ajude um pouco aqui nessa transmissão. Vamos lá então, Kiko? Vamos lá. Então, com relação a essa coisa do Trump, não tem necessariamente a ver com o Patriot Act, mas com o seguinte: o Trump, há 6 dias, chamou os antifas de terroristas. Por conta do que está acontecendo aí desses protestos do Black Lives Matter. Então, quer dizer, se cai na mão do governo americano um dossiê desses envolvendo brasileiros, é sim algo gravíssimo e é uma traição gravíssima. Espero que esse cara, uma hora, pague pelo que ele vem falando. Me refiro ao Eduardo Bolsonaro, né? Porque o que está acontecendo em torno do pai dele, da presidência dele, a gente vê o Rodrigo Maia, quando normaliza o fascismo, e o liberal é o jumento, é o jegue, é o cavalo do fascista, isso historicamente. Quando a gente chegar em 2022, com o cara, né, se Deus quiser, espero que eu esteja errado, mas se reeleito, ele virá para cima das instituições. Aí o ensaio de golpe que ele deu em 22 de maio não será tão atrapalhado como foi da primeira vez. Mas eu queria ler um trecho de uma matéria da Piauí, escrita pelo Martim Vasquez. Martim Vasquez é um conservador, é um professor, e ele deu aula para o Eduardo Bolsonaro, tá? Eu vou ler um trecho aqui, mas é bastante revelador sobre os princípios dessa turma bolsonarista. Ele diz assim: em uma aula sobre o livro Democracia, o Deus que Falhou, de Hans Hermann Hoppe, uma das bíblias do libertarianismo,
resolvi mostrar algumas contradições do pensador, apelidado por seus pares de Doutor Fantástico, em referência ao cientista maluco no filme do Stanley Kubrick. Dei especial atenção ao longo parágrafo do livro, no qual Hope afirma que, aspas, não pode haver tolerância para com os democratas e os comunistas em uma ordem social libertária. E acrescenta, eles, democratas e comunistas, terão de ser fisicamente separados e expulsos da sociedade. Da mesma forma, em uma aliança fundada com a finalidade de proteger a família e os clãs, não pode haver tolerância para com aqueles que habitualmente promovem estilos de vida incompatíveis com esse objetivo. Eles, os defensores de estilo de vida alternativos, avessos à família e a tudo que é centrado no parentesco, como, por exemplo, o hedonismo, o parasitismo, o culto da natureza e do meio ambiente, a homossexualidade e o meio ambiente e o comunismo, terão de ser também removidos fisicamente da sociedade para que se preserve a ordem libertária. Enquanto explicava esse trecho, alertei aos alunos, diz aqui o Martim Vasquez, que essa ordem social libertária de Hope era, de fato, uma ordem social totalitária. A sala de aula ficou em total silêncio, exceto pelo Eduardo Bolsonaro, que disse, aspas, professor, lá em casa temos armas e facas para que isso aconteça aqui no Brasil. O que você acha disso, doutor Alisson? Este fato, em específico, revela uma estrutura geral da nossa sociedade. Existem aquelas e aqueles que imaginam que as posições políticas são indiferentes, elas são rótulos e bandeiras que nós vestimos ou portamos, tanto faz, trocamos umas pelas outras e isso, portanto, não tem importância. Muitos dos nossos concidadãos brasileiros, pelo mundo também isso acontece, imaginam que é importante não saber sobre a política, as posições, os termos, porque isso dá trabalho, quanto mais sabe, mais problema acontece. Vejamos aí, os antifascistas foram lutar por uma causa nobre e agora estão fichados e perseguidos de modo altamente ilegal, mas é assim que acontece. De tal sorte que eu gostaria de dizer, para quem nos acompanha, uma questão central. Nós vivemos numa sociedade mundial que há 200 anos, um pouquinho mais que 200 anos, ela tem a mesma forma. Há uma classe capitalista que explora, e há uma multidão que é explorada. Daquelas e daqueles que estão me acompanhando nesta noite, a imensa maioria é explorada. E eu não sei aqui se quem está me acompanhando tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, mas eu sei que se parar de trabalhar, em 5 anos passa fome. Dizendo isso para uma pessoa que tem bastante dinheiro, porque a maioria dos que estão me acompanhando, se parar de trabalhar em 3 meses já passa fome. Esta maioria. Portanto, o que estou dizendo aqui é que nós somos trabalhadores e trabalhadoras, porque trabalhador é aquele que tem que sustentar sua vida mediante o seu trabalho. Seu sustento é a venda da sua força de trabalho, embora alguns, vendendo a força de trabalho, ganhem R$1.000 por mês e outros ganhem 30 mil por mês, mas estão vendendo ambos. O capital é quem não precisa trabalhar, é quem vive e aumenta patrimônio mediante a exploração do trabalho do outro. Por que estou dizendo isso? Porque há 200 anos, basicamente, a sociedade mundial é a mesma, é a sociedade capitalista. Deem nome ao problema, o nome é capitalismo. Muito bem, esta sociedade capitalista se defende mediante uma estratégia política que se chama de direita, porque na Revolução Francesa sentaram-se à direita da Assembleia Francesa aquelas e aqueles que defendiam os ricos, os nobres, os aristocratas e os burgueses. E quem era do povo, trabalhador, e defendia o povo, sentou-se à esquerda. E quem, inclusive, defendia os pobres e trabalhadores com muita veemência, sentou-se na extrema esquerda. Portanto, era bonito até dizer-se de extrema luta, e quem defendia o capital de modo avassalador sentava na extrema direita. Pois bem, por que estas leituras são fundamentais, mais uma vez, para o nosso tempo? Porque muitas vezes a defesa do capital, ela finge algo que ela não entrega, que ela não dá para as pessoas. Então diz assim a defesa do capital:
Eu defendo as instituições, eu defendo a ordem. Este é sempre o discurso da direita. Esse discurso é chamado de liberal. Nos meus livros de direito, eu chamo isso de juspositivismo, direito posto. Então, diz a direita, eu defendo a ordem posta. Pois bem, somente quando a ordem posta interessa ao capital. Nas eventuais raras hipóteses nas quais esta ordem posta está contra o capital, aí o capital rasga a Constituição, rasga a legalidade, rasga as normas jurídicas e faz o que quer. Eu dou o exemplo aqui do Brasil, do caso do impeachment de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff foi tirada do poder mediante um crime que não está escrito em código penal nenhum no Brasil, em lei nenhuma do país, que foi pedalada fiscal. E o outro foi visto, um assessor desse outro, carregando uma mala de 51 milhões de reais. Isso não foi problema para esse outro, não era ali o chefe de organização criminosa, porque então a lei só vale para cada um, não vale naquela que seria uma espécie de controle de um chefe geral da quadrilha. Mas, por outro caso, bastou um pedalinho, que nem de um sítio que era dele, já está condenado. Pois bem, estou dizendo que a legalidade é rompida pelo capital toda vez que o capital quiser. Então, não venhamos aqui a cair naquela ilusão de que aquela discursividade, ou aquela posição de mundo que se chama liberal, que diz que a legalidade será respeitada, os direitos humanos serão respeitados, jamais eles serão respeitados se for para o interesse do povo, para o povo tomar o poder. Jamais. Isto só é uma discursividade que funciona na prática enquanto o capital estiver ganhando. Quando o capital perder qualquer coisa, não é perder muito, é perder só um pouquinho da acumulação, então o capital destrói todas as condições sociais. Estou dizendo isso porque já é tempo, em 2020, de aprendermos com a história dos 200 anos de capitalismo. Houve golpe em muitas ocasiões, no mundo inteiro, e não foi só no Brasil, nem tampouco na América Latina. Eu contei aqui de João Goulart, eu contei de Dilma Rousseff, mas poderia falar também de Getúlio Vargas, que antes de ser tirado do poder deu um tiro no coração. Eu contei de Juscelino, que foi quase impedido de tomar posse. Não contei, mas conto aqui de Juscelino, que foi quase impedido de tomar posse. Este caso é do Brasil, este caso é da Argentina, este caso é do Chile, de Allende, este caso é da África, este caso é da Ásia, este caso é por todo o lado da Europa e, inclusive, nos Estados Unidos. Porque é bom que se lembre que Donald Trump foi alguém que viveu sempre na margem eleitoral dos recursos jurídicos eleitorais para ganhar essa eleição. George Bush, o filho, perdeu a eleição dos anos 2000. E, no entanto, mediante as manobras e falcatruas jurídicas as mais problemáticas, ele foi declarado vencedor daquela eleição. Ou seja, não há ordem, não há legalidade, não há respeito às instituições, de tal sorte que os pobres e trabalhadores do mundo, nós, trabalhadoras e trabalhadores, devemos parar de ler com os olhos dessa visão, porque o que o Kiko leu aqui é uma narrativa perfeita do que se faz mesmo. Então, não é para defender a democracia, não é para dar terra para quem trabalha e não tem a terra, não é para dar pão para quem tem fome. É preciso usar, inclusive, a brutalidade contra as massas trabalhadoras, contra o povo pobre. Isso é declaração que foi lida aí, declaração reiterada, muitas vezes posta pelas piores formas na prática na história da humanidade. Os fascismos mais variados, as ditaduras mais horrendas e as democracias que fingem respeitar a legalidade e que, no entanto, destroem o mundo. Então, estou falando aqui que é preciso que nós paremos de pensar ou de refletir com esta que é a ideologia de quem nos controla. Eu insisto muito, estimado Kiko, estimado Pedro, em fazer com que a reflexão da nossa gente seja uma reflexão a partir de nós mesmos para o nosso interesse. O orgulho em lutar contra a exploração, as opressões e as dominações. A esperança que deve existir em cada pessoa de nosso país e do mundo de que não viverá mais explorada. Esta pessoa deve lutar, então, por uma sociedade transformada. Nós, historicamente, costumamos chamar a isso de esquerda. Eu insisto no orgulho em pensarmos que o capitalismo é um problema e a solução será uma sociedade na qual não haja mais exploração entre pessoas.
a palavra mais bonita que pode falar a respeito disso é a palavra socialismo. Tenham orgulho de dizer isto. Lutamos por uma sociedade que possa ser socialista. Quando começarmos a falar isto, nós vamos desmontar diretamente esse discurso desgraçado da opressão e da dominação. Por enquanto, só eles têm voz. No entanto, espaços como este, no entanto, movimentações de ideias, de livros, de reflexões, de ações políticas da classe trabalhadora, nos possibilitarão fazer com que seja vergonha esta declaração que essa gente tem feito. Eu insisto muito com este fato. Nós precisamos ter orgulho de colocar filosoficamente, teoricamente, racionalmente as questões como são. Como é possível alguém ser perseguido por ser antifascista? Deveria levar uma medalha no peito por ser antifascista. E como é possível que haja uma forma de fala política que venha dizer que as instituições devem dominar o mundo, todos aqueles e aquelas que lutam contra esta ordem existente, e devem matar, as instituições devem matar todas aquelas e aqueles que são lutadores e lutadoras. Isso é um absurdo, e pelo contrário, orgulhemos-nos da luta. Meu estimado Kiko, eu penso que é fundamental, neste momento, neste espaço da nossa reflexão, resgatar os conceitos mais altos que orientam a compreensão social, a ciência política, as ciências sociais, a filosofia ou mesmo o saber das humanidades. Precisamos, num mundo que é exploração, dominação e miséria, precisamos transformar este mundo. E a transformação, o andar para frente, eu volto a dizer aqui, mais uma vez, chama-se socialismo. Mas por que via, doutor? Agora sim, aí vem as questões centrais, por que meios nós vamos avançar nesta condição de luta? Meu estimado Kiko, eu penso que o nosso tempo aprendeu muito com as dores, porque nós verificamos que certas ações que são palidamente reformistas, elas são destruídas numa tacada só pela exploração social, pelo capital. Eu dou o exemplo do nosso tempo. Escrevi, também faz pouco tempo que saiu o meu mais recente livro, que se chama Crise e Golpe, também da Boitempo. Neste livro eu analiso como foi o quadro brasileiro, da realidade brasileira nos anos recentes, governos Lula, Dilma, e como tudo isso foi destruído e a população assistiu imóvel ao quadro do golpe e, pelo contrário, quando foi chamada a votar, votou na extrema-direita e desprivilegiou a política de esquerda, inclusive de um candidato que se apresentou em 2018, que não era conhecido pelo máximo de radicalismo político. O candidato Fernando Haddad, de posições até bastante razoáveis e sólidas, mas não era um homem de extrema esquerda, nem tampouco tinha cara daquilo que as pessoas imaginavam fosse uma pessoa radical. Pois bem, o povo brasileiro assistiu rasgarem suas condições sociais e, de alguma maneira, votou na extrema-direita. E ainda nos dias de hoje, 33% da população brasileira estão abraçados e fechados com a extrema-direita. Pode morrer 100 mil de Covid, podem milhões passar fome e estarem desempregados, não importa. É a lógica de que é preciso a ordem, é preciso defender o governo de Deus, é assim mesmo, mito, e ponto final, muita gente morre, todo mundo vai morrer. Veja, é uma leitura blindada. Pois bem, qual é a minha questão central? Nós, nesta sociedade, na qual, historicamente, nos últimos anos, governos de centro-esquerda tentaram aumentar o salário mínimo e aumentaram. Tentaram dar renda mínima mediante Bolsa Família para uma certa parcela da população e deram tudo isso. Fizeram um outro pacto de desenvolvimentismo. Não foi como o do Vargas, foi menor, não foi como o do Juscelino, nem tampouco foi como o do Geisel, na ditadura militar. Foi menor do que tudo isso. Mas houve um pacto desenvolvimentista. A Odebrecht conseguiu, inclusive, expandir mercados pela África, América Latina, até Estados Unidos e Europa. Ela entrou em muitos países do mundo. Então, a dinâmica do capitalismo brasileiro se ampliou, ela teve uma pujança extraordinária, tudo isso foi rasgado. O pacto desenvolvimentista, inclusive daqui a pouco, o que nós falamos sobre isso? Hoje, inclusive, temos
informações da tal Vaza Jato, de que procuradores da Lava Jato queriam, por fala declarada, destruir este mal maior que era o Odebrecht. E conseguiram. Não parece, a informação está longe da minha cabeça, mas parece que o número é esse. Parece que conseguiram, na Odebrecht, demitir dezenas de milhares de trabalhadores que estavam empregados nesta empresa brasileira. Pois bem, o que estou dizendo aqui é que nós desmontamos o quadro deste pequeno Estado intervencionista de bem-estar social que havia sido logrado anos atrás. Então, muita gente tem desesperança ao ver o fato de dizer o seguinte: puxa vida, se o Lula, que é tão jeitoso, Lula é um homem profundamente jeitoso, tem método de conversar, ele junta dois lados, é um sindicalista histórico de grandes conquistas, inclusive para o ABC Paulista, o Sindicato dos Metalúrgicos, do ABC, tem uma história bastante jeitosa no convívio e na relação entre capital e trabalho. Lembrando mais um fato aqui, sindicalista não é revolucionário comunista. Sindicalista é aquele que faz a intermediação entre capital e trabalho. Portanto, ele é um reformista. Ele está buscando aumento salarial. Pois bem, o Lula, que é um reformista, com muito jeito, com muito carisma, falando a linguagem que o povo conhece e gosta. O Lula falando a linguagem, inclusive, que os empresários conheciam e gostavam. O Lula, tendo feito só isso, sem ter destruído o poder dos bancos, sem ter destruído a Rede Globo, sem ter destruído os grandes monopólios, o pouquinho que ele conseguiu já se perdeu e foi destruído logo em seguida, foi destruída esta conquista social do Brasil. Muita gente joga a toalha hoje e diz assim: bom, se a luta que só chegou até aqui já foi destruída, que dirá a luta pelo socialismo? Agora, senhoras e senhores, é a tese central da minha reflexão filosófica, política e teórica que eu quero anunciar a todas e todos os presentes. É exatamente porque a luta foi contida, parcial, que ela está dominada pelas formas e instituições do capital. Então, no Brasil, o dinheiro é controlado pelos grandes bancos. Enquanto houver lucratividade bancária, não há empreendimento nem dinâmica da classe trabalhadora. E, portanto, os bancos preferem destruir empresas, preferem que as empresas quebrem, porque na falência elas ficam com um saldo final e, portanto, elas começam a ter máxima lucratividade. Neste ano de 2020, com o Covid, as empresas do Brasil quebraram. Vocês conhecem, os que me acompanham, pequenas empresas, médias empresas. As pessoas estão passando uma situação de aperto econômico enorme. Os bancos, no entanto, estão tendo um lucro extraordinário. Quanto mais vai à falência a pequena empresa, mais este imóvel é vendido na Bacia das Almas e mais grandes imóveis, pequenos imóveis, vão sendo levados aqui para o patrimônio dos grandes bancos, que, por sua vez, depois liquidam isso e, portanto, seu empreendimento lucrativo é cada vez maior. O que estou dizendo é que, enquanto a gente não enfrenta o grande dragão, não há condição de resolver o problema social. Mas alguém dirá: puxa vida, mas como enfrentar o grande dragão do banco nesta sociedade como tal? Os países do mundo que cresceram, que tiveram pujança, sejam eles, inclusive, advindos de revoluções socialistas, União Soviética, China, ou seja, de países capitalistas. Eu dou aqui o caso do Japão, Coreia do Sul, alguns países europeus, em algum momento tiveram que enfrentar os seus latifundiários e os seus banqueiros, porque não dá para ter pujança econômica com latifundiário e com banqueiro. Exatamente no Brasil, por causa do latifúndio, nós estamos destruindo a Amazônia, destruindo o meio ambiente. Então, o que eu estou dizendo é que não é mais possível ter política de transação. É preciso, ao menos, dizer para o nosso povo quais são os nossos grandes dragões. Não dá também, estimado Kiko, para fazer com que, num próximo governo que a esquerda ganhe, então esse governo novamente volte a dar a mãozinha para as grandes redes de televisão do Brasil e digam assim: não lutarei por televisões populares porque vocês são meus amigos e vamos aqui defender o lado de vocês. Não dá mais para fazer acordo com o Plim-Plim. Ou o DCM passa a ter força, mediante um governo popular, para alcançar as massas em desfavor do Plim-Plim, ou nós estamos reféns do Plim-Plim. E o Plim-Plim, via de regra, é contra qualquer coisa que seja o interesse do povo. Então, estou dizendo aqui que a primeira das batalhas é sabermos qual é a nossa meta.
Então, não é nem sequer como chegaremos à luta desta meta, mas é sabermos quem são os nossos inimigos. É saber quem são os nossos amigos. E não fazer esta confusão que, tradicionalmente, as centro-esquerdas do mundo fazem, que é fazer aqui uma espécie de acordo universal da abelhinha com o jacaré, imaginando a abelhinha, que o jacaré vai olhar para a abelhinha e vai dizer, tudo bem, você é aí, eu aqui. O jacaré abre a boca, come a abelha e acabou. Sempre, historicamente, é isso. Não tenhamos ilusão com o Partido Democrata dos Estados Unidos. Eles são capital apenas um pouquinho mais polido, enquanto o republicano é sem vergonha nenhuma. Não tenhamos ilusão com os acordos que a centro-esquerda faz com o grande capital. Em algum momento, o capital destrói a centro-esquerda do Brasil. Isso foi com Vargas, que não era comunista, muito sequer podia ser chamado de centro-esquerda, porque teve fase, inclusive, que foi de centro-direita, embora tenha feito a CLT, então dá para encaixá-lo numa certa centro-esquerda. Foi assim com o Juscelino, que esse era de centro para direita, um conservador mineiro, foi assim com o Jango, foi assim com Lula, foi assim com o Dilma, e será assim com quem venha para frente. O que nós precisamos é mobilizar nossa gente com palavras muito claras, com slogans e caminhos muito plenos. O velho Lenin dizia, não adianta falar para o povo grandes questões do que é materialismo histórico dialético. O povo não está neste nível de interesse. Eu preciso dizer para o povo o quê? Pão, terra e paz. Para o povo russo, ter pão era fundamental. Naquele frio da Rússia, do inverno, era preciso ter pão para aplacar a fome, terra para quem plantava e paz, porque era só guerra, dia atrás de dia. Pois bem, como é que nós vamos falar para o brasileiro, para a brasileira, qual é o nosso caminho? Se nós falarmos assim para o brasileiro e para a brasileira, viva a democracia, viva as instituições, o povo está passando fome. Esta nossa fala de esquerda, houve golpe, vamos defender que não haja outro golpe, não vai ter golpe. O que o povo quer saber disso se o povo está passando fome? E, efetivamente, as pessoas passando fome querem saber se vão ganhar R$600, se elas vão efetivamente ter um salário, se elas vão poder comprar o remédio para a doença, se vão ter hospital para aplacar a sua própria dor. É isso fundamental. E nós deveríamos resgatar na esquerda lutas centrais como estas. Todo hospital do Brasil será equipado, toda a saúde do Brasil será pública, toda a escola será de qualidade, todo aquele que trabalha terá um meio de produção na mão. Nós temos que começar a falar coisas como estas, sob risco dos outros dizerem, mas isso é comunismo, e nós temos que inflar o peito e dizer, isto exatamente é o que lutamos, comunismo. E é tão bonito e está tão longe de nós que nós devemos avançar rapidamente para chegar lá. O que não dá para fazer é ficar refém dessa discursividade de direita que fala assim, eu sou de direita, então eu sou de Deus. Eu sou liberal, então eu defendo o livre mercado, as instituições. Eu sou de direita, então sou uma pessoa correta, e vocês de esquerda, vocês são isto ou aquilo. É preciso resgatar a importância do que são as palavras corretas. Ser de esquerda é lutar por um mundo melhor e um mundo transformado. Ser de direita é lutar por esta ordem que explora e domina. Então é preciso fazer com que seja uma vergonha ser de direita e seja uma alegria ser de esquerda, mas muito mais de alegria ser um lutador e uma lutadora do socialismo. Se a nossa gente começar a ser mobilizada a partir daí, eu não sei quanto tempo leva, nem sei se as condições nos permitirão, mas eu sei, estimado Kiko, estimado Pedro, que então nós estaremos caminhando para o horizonte correto, que é o horizonte da transformação social. Por enquanto, nós estamos assim, lastimando que houve um golpe, lastimando que o fascismo está por aí, lastimando a extrema-direita, zoando da loucura da extrema-direita, e a extrema-direita gosta que a gente zoe dos atos loucos dela, porque quanto mais a gente fala dessas loucuras deles, mais eles ganham ibope, e nós estamos aqui estatelados olhando para coisas como, por exemplo, nos dias de hoje, segunda-feira, começa a haver por aí pesquisas, começa a existir por aí um grupo de pesquisas que diz o seguinte, o último bastião de uma certa posição eleitoral progressista, que é o Nordeste do Brasil, começou a virar em favor do Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o governo de esquerda anterior dava R$250, ele começou a dar 600. Então, observemos nós, o capital não é burro, o capital sabe o que faz e sabe comprar o povo. E por que o povo pode ser comprado? Porque todas as coisas do mundo são compráveis. Isso se chama capitalismo. Então, nós deveríamos ter preparado e preparar nossa gente
para lutar sem jamais ser comprada, sem jamais se vender. Cada um não pode valer o que tem. É o velho samba do Lúcio Cardim, matriz ou filial. Não pode ser cada um valendo o que tem. Cada ser humano tem que valer pelo que é. E, efetivamente, esta luta é primordial. Por isso, Kiko, por isso, Pedro, esse espaço do DCM é primordial para fazermos com que anunciemos o horizonte correto. Nós precisamos romper com essa sociedade. A extrema-direita tem falado melhor que nós, porque ela fala assim, está tudo errado. Nós é que devemos falar no lugar deles. Somos nós que dizemos, está tudo errado, estruturalmente. O capitalismo está todo errado. No entanto, o que tem feito a esquerda nos dias de hoje? Vamos defender a Constituição, vamos defender o STF, vamos defender a ordem existente, vamos defender a separação de poderes e o povo passando fome. Eu gostaria de que nós pudéssemos liderar um movimento para dizer, somos nós que falamos que está tudo errado. E vocês que falam que está tudo errado e fingem que vão mudar, vocês estão defendendo mesmo o grande capital, os Estados Unidos, o forte batendo no fraco. Isto que é o semifascismo de vocês, é a manutenção do mesmo fingindo que vai mudar. Nós é que vamos mudar. Então é com entusiasmo que eu digo, estimado Kiko, a todas e todos, é muito fácil transformar o mundo. Difícil é tentar colocar remendo nesta ordem de exploração e dominação, ordem que não suporta nem quer remendo nenhum. Então, não tenhamos dúvida. Rasguemos esta roupa velha e construamos uma roupa nova, porque nosso povo precisa de uma outra vestimenta para uma outra sociabilidade. Perfeito. Zambardini, você tem comentários aí, superchats? Temos comentários e superchats aqui, Kiko. Rogério Máximo Silva mandou aqui. Pedro e Kiko, acrescentaram que no quadro de sucesso dos governos petistas também o Banco do Brasil comprou o Banco da Patagônia na Argentina e estava para comprar um nos Estados Unidos, Banco da Filadélfia. Aí o Império contra-ataca. Fez uma referência aí a Star Wars. Deixa eu pegar aqui mais alguns superchats. Oi? Star Wars e Star Trek. Os dois são bons. Reginalíssima mandou aqui pra gente. Dudu fez Direito por EAD. Fanny Wensberg mandou pra gente sugestão de live com Alisson, Frederic Pollock, Franz Neumann, Alfred Sohetel das Frankfurter Schule. Mandou pra gente aqui, acho que são temas. E autores, claro. Fábio José mandou para a gente, grande mestre Alisson, quais as possíveis consequências jurídicas devido à tragédia da Covid enfrentará o presidente pós-pandemia? Fábio Savian mandou para a gente aqui. Paulo Rolo mandou para a gente, minha total admiração pelo mestre Mascaro, como levar ao povo tão induzido à alienação os saberes do mestre, que seja um pedacinho dos saberes, povo que tem em seus times de futebol suas pátrias. Frederico Mobley, não acredito no socialismo puro, sou social-democrata. Everton Ferreira, professor Alisson, quando descobri o seu trabalho, voltei a ter ânimo em estudar direito, pois a prática jurídica no dia a dia é desanimadora. Sonho em ser orientado por você, mas a porta da USP é estreita. Professor, quer comentar esses superchats aí, por favor? Sim, eu agradeço tantas manifestações de carinho, enfim, de todas e todos, e quero aproveitar a pergunta sobre a implicação jurídica da Covid no momento presente, que será a implicação jurídica disso. Em primeiro lugar, nós não vivemos um quadro no qual o direito seja uma espécie de anunciação imediata de fatos que tenham existido. Estou falando aqui de modo bastante teórico e vou exemplificar. Não é porque uma norma fala alguma coisa que alguém que tenha cometido um fato que está sob essa norma vá ter uma consequência jurídica. Volto a exemplificar com o caso de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff não cometeu crime algum, pedalada fiscal não é crime. No entanto, disseram que era. Chefe de quadrilha também aqui não é consideração que se possa levar para as vias penais, e levaram para certos casos. E para o caso das pessoas que eram amigas, nada disso deu problema. Então, o que estou dizendo é que o direito funciona fundamentalmente com base no poder, no interesse e na política. Esta é a minha reflexão, estes são meus livros, este é meu ensinamento que faço aos meus alunos na Universidade de São Paulo. Houve o nosso companheiro aí, o último que foi, sua mensagem foi lida, ele disse sobre meu trajeto de orientação na USP. Pois bem,
Nesta que é a minha faculdade, a mais antiga do país, Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, eu ensino aos meus alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, também os de graduação, o fato de que a nossa sociedade não tem o princípio que as pessoas imaginam que é a da, vou falar agora um palavrão jurídico, mas depois eu explico, não há na nossa sociedade subsunção da legalidade. A palavra subsunção é difícil, é um palavrão, explico em vários dos meus livros, Introduções do Direito, eu explico por lá por que não é assim o direito. O que é subsunção? Imagina-se que há uma norma, toda pessoa que cometeu um crime, que está tipificado nessa norma, terá uma sanção. Então, haverá uma subsunção do fato à norma. Fez este fato, tem uma norma prevendo o fato, então a subsunção do fato à norma gera uma sentença. As pessoas são ensinadas na faculdade de Direito mediante este modelo. O Kiko falou agora há pouco, inclusive deu aí a leitura de pensadores de direita. Os pensadores de direita dizem assim: como funciona o direito? Há uma lei, todo aquele que fizer algo que está debaixo da lei sofrerá a sua punição, sofrerá a sua sanção. Eu ensino exatamente o contrário disso. A minha reflexão anda para frente, no sentido de perceber que a normatividade, a legalidade, funciona apenas nas condições que estejam de acordo com o interesse do poder. Portanto, as pessoas são presas conforme o interesse de quem prende. As pessoas não são presas conforme também o interesse de quem não falou que aquilo era um crime. Por isso, na cadeia estão sempre pobres, pretos, prostitutas, petistas, são os B de sempre da vida. Enfim, e toda a ordem dos que são os deserdados da terra, da sociedade. E todos os ricos, não todos em todos os casos, mas sempre, sistematicamente, na maioria das vezes, os dominantes não vão presos, são eles que mandam prender. Portanto, estou dizendo aqui que esta ordem jurídica, ela, no final das contas, nos revela o quê? Quem tem o poder comanda a sociedade. Isto no Brasil e isto no mundo. Porque existem pessoas em países centrais do imperialismo que deveriam estar presas, e, no entanto, elas querem ser estátua na montanha, como eu fiquei sabendo que o Trump quer que o estado da Carolina do Sul erija a sua escultura, a sua estátua do lado daquelas outras dos pais fundadores. Aliás, eu creio que deveria se erigir mesmo a estátua do Trump ao lado daquelas 4 dos pais fundadores, enfim, ao lado do Washington, até do Lincoln. Por quê? Para mostrar o que era esse país que começou declarando tal coisa, declarando a ordem liberal, e acaba nisso, acabou no Trump. Então, tinha que colocar mesmo em sequência de Washington a Trump esta história da dominação imperialista do capitalismo mundial. Sou altamente favorável a que haja a escultura do Trump naquela montanha lá, ao lado de outros presidentes, vários deles, inclusive, racistas, escravocratas. Então, faz muito que bem estar nesta ordem, bem elencado nesta ordem. Estou dizendo tudo isso porque, no final das contas, o direito não funciona por conta própria. Se ele não funciona simplesmente porque a lei assim determinou, ele está atravessado pelos interesses políticos, sociais e econômicos do nosso tempo. Por que estou falando isso? O presidente da República poderá vir a sofrer sanções no caso da Covid-19 pela omissão, por suas políticas públicas terem se orientado para a produção de cloroquina, sendo já reiterada a informação das universidades do mundo que cloroquina não é para isso, é para outra coisa, mesmo assim está produzindo mais e mais cloroquina, e a omissão em relação aos 100 mil mortos e a todos os demais está patente. Pode vir a ser sancionado? A minha resposta é muito clara, muito simples. Pode, e também pode não vir a ser sancionado. Por quê? Porque não é simplesmente um jogo de subsunção. Ele fez tal coisa, ele foi omisso em relação ao seu dever, ao seu munus, enquanto presidente da República, então, de alguma maneira, ele vai sofrer aqui as sanções. Pode ser e pode não ser. No entanto, o que faz a imprensa progressista de luta, o que fazem as lutadoras e lutadores nos bairros, nas periferias, nos subúrbios, nas comunidades, o que, eventualmente, esses nossos companheiros que ficam alertando os demais nas redes sociais, mandando redes de informação do WhatsApp, denunciando o quadro de coisas, o que faz a mobilização popular é fundamental, porque ele poderá ser sancionado juridicamente se nós tivermos luta social
ou clamor social que faça com que ele venha a ser sancionado. Se nós cruzarmos os braços e dissermos assim, ele está certo, todo mundo vai morrer, morreu por comorbidade, morreu porque já era doente antes. Se as pessoas imaginarem assim, ele não vai preso, de modo nenhum. Ele não vai sofrer sanções. Então, volto a dizer, o que anima a vida jurídica não é a lógica, não é a racionalidade, são os interesses. E quem defende o capital está protegido, está com as costas largas, efetivamente, para sempre. Vejamos nós, aconteceu essa tragédia no Líbano, enfim, essa explosão em Beirute. Pois bem, um ex-presidente da República, golpista, que foi preso, inclusive, é chamado pelo atual presidente da República para fazer uma caravana de volta à terra dos seus pais para salvar aquele país daqueles governantes que são os governantes indesejáveis daquele país. Então, meu estimado Kiko, eu penso aqui que mais ou menos o inconsciente fala, as pessoas sempre têm algo do inconsciente dentro de si. Então, como Trump não gosta do presidente daquele país ou do primeiro-ministro daquele país, que é o Líbano, como então Bolsonaro não gosta por tabela, porque o gosto do lado de cima é o gosto dele aqui embaixo, então ele pensa, muito bem, eu preciso fazer alguma coisa porque eu não gosto do presidente do Líbano, embora não sei nem quem é o presidente do Líbano, nem quem é o primeiro-ministro, mas sabendo que aquele a quem eu emulo não gosta dele, eu também não gosto. Muito bem, ele deve ter pensado, e no inconsciente deve ter chegado à conclusão genial. Qual é? Eu mandarei um golpista daqui, porque vai que ele dá um golpe lá na terra do pai dele. E vejam que seria um salto triplo carpado de golpes, se ele volta por lá, e inclusive articula uma nova caída de governo, mediante simplesmente o fato de que ele veio da terra do Monte Líbano, mediante a descendência dos seus pais. O que eu estou dizendo aqui é que inconscientemente é isso, vão mandar para lá alguém que tire aquele governo. O que estou falando, pior que isso, é o fato de que passa vergonha, não é quem cometeu um crime, passa vergonha quem o capital e o controle político, jurídico, ideológico da sociedade digam que deve passar vergonha. Por quê? O Lula foi preso, Temer foi preso. Não passa pela cabeça da rede Plim Plim que o Lula possa hoje salvar o mundo mediante uma missão brasileira, porque essa televisão vai dizer, está vendo? Um homem condenado está se achando o rei da cocada preta. Mas passa pela cabeça do Plim Plim que um homem também condenado possa ir, também preso nesse caso, possa ir para o Líbano salvar o Líbano. Então, observemos nós, não é crime, falta de crime, subsunção, legalidade, que faz alguma coisa valer ou não valer. É o quê? É o instrumental do poder, é quem interessa ao poder ou quem não interessa ao poder. Quem interessar ao poder não comete crime. Se cometeu crime e foi preso, é perdoável, porque todo mundo pode sofrer uma sentença injusta ou uma decisão judicial injusta. E se é contra o capital, é sempre criminoso. E se foi preso, é isso mesmo, é bandido. E toda pessoa que é presa é porque cometeu algum crime, e é assim mesmo. E o Papa Francisco pode mandar um terço para essa pessoa, pode mandar uma reza em favor dessa pessoa, e pode recebê-la no Vaticano, e ainda assim o Papa Francisco é demônio, e o Papa Francisco é comunista, ele é o antipapa. Então, senhoras e senhores, a cabeça é feita pelo capital, e infelizmente na história do capitalismo faz 200 anos, as massas são levadas como boiada, cuja versão moderna mais bonitinha de dizer é gado. As massas são levadas como gado a gostar de quem as explora e a odiar quem pode libertá-las. É por isso que é preciso fazer luta de ideias, luta ideológica. Espaços como estes são fundamentais para ver se em alguma vez nós conseguimos furar o cerco que blinda a cabeça das pessoas e começamos a ensinar as pessoas para que pensem em favor dos que lutam, em favor delas, destas massas, para que transforme a realidade. Perfeito. Zambardini, você tem superchats aí, meu caro? Temos mais comentários do pessoal aqui. Marcos Lula Risati mandou para a gente aqui. Deixa eu ver mais comentários. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Exatamente. Se fosse o Lula convidado no lugar do Temer, seria um hecatombe nos telejornais da grande mídia. Valdir Silva, achei que o Temer já tinha morrido. Ele está vivo, Kiko? Está vivo, e tem novidade nesse caso aí. Ele está indo com o CAF, com vários diplomatas, com aquele marqueteiro que fez o Elcinho Moco, isso aí. Entre outros, para quê? Para não fazer nada, na verdade. Vai passear lá em Beirute. Uma mão lava a outra, porque diz que o Bolsonaro está ouvindo o Temer, e o Temer não assinou, é bom lembrar, nenhum desses manifestos, hein?
O Bolsonaro reconheceu isso. E agora o prêmio é esse, vai lá passear no Líbano, fazer nada, ainda mais com o SCAF. O que esses caras vão levar de alento ou acordo? Coisa nenhuma, imagina. O Temer é um rato e agora se deu bem com relação a esse governo fascista, arrumou um cantinho para ele ali, né? Sei lá, também nessa idade provecta em que ele está, ver se arruma o que fazer. Que mais, Pedro, você tem para falar aí, meu caro? Temos mais um superchat que chegou aqui do Paulo Henrique Rates. Entendi, ainda é o primeiro ano da faculdade de Direito, que o direito não é instrumento de justiça, e sim instrumento de poder. Muito triste. Deixa eu ver aqui. Perdão, gente, mais comentários. A gente precisa de membros, viu, pessoal? Estamos precisando aqui das assinaturas de vocês para manter as nossas atividades no YouTube. Estamos chegando em 2.060 membros. Vão ajudando a gente, que é importante aqui. Deixa eu pegar aqui os comentários. O Everton Ferreira fez um superchat aqui para a gente. Deixa eu pegar aqui o Paulo Montani Júnior. Será que estão levando os 39 quilos de pó, Kiko? Não, que eles foram apreendidos. Deixa eu ver aqui o pessoal vai falando. Eduardo Kasnok, do Líbano à Transilvânia, é só uma voadinha, Kiko. Essa é boa. Deixa eu ver aqui mais comentários. Tem algum comentário que você viu bacana, Kiko? Senão eu pego mais alguns aqui. O Temer falou que vai para lá e o primeiro-ministro que anunciou, ou caiu, né? Você vê, golpista é golpista mesmo, né? Doutor Alisson, o senhor enxerga como essa Operação Lava Jato como parte desse braço do capital? É isso? Totalmente. Eu penso que esta desgraça jurídica nacional, ela tem um proveito geopolítico imediato. Eu dizia isso já há muitos anos, escrevi, inclusive, em muitos textos, publiquei o livro Crise e Golpe em 2018, faz menos de 2 anos, e declarei por lá, tem um capítulo do livro para dizer: há uma estratégia geopolítica por detrás da Operação Lava Jato e do golpe no Brasil. Até aquele momento, não havia a prova que pudesse cabalmente dizer que o intercâmbio da Operação Lava Jato com os Estados Unidos era patente. Então, no ano passado, mas disse isso muito claramente, é impossível tamanha coincidência de destruição de certas empresas que seriam do desenvolvimento nacional em favor da entrega quase imediata de mercados e negócios e dessas mesmas empresas aos Estados Unidos, seria muito impossível que fosse simplesmente uma coincidência. Não tem jeito de ser simplesmente um acaso reiterado. Pois bem, o ano passado, com esta vaza-jato, nós tivemos aí manifestações inequívocas de que houve conversas diretas entre Curitiba e os órgãos de informação, ou os órgãos, inclusive, de repressão do governo estadunidense, de tal sorte que nós observamos aqui como este emparelhamento geopolítico é central. Mas, Kiko, Pedro, eu me permito lembrar de mais uma reflexão, de uma tese que eu lancei nesse livro Crise e Golpe, que é a seguinte. Por lá eu disse que ainda que não tenha havido, naquele tempo eu dava a hipótese, embora essa hipótese fosse muito remota, mas ainda que não tivesse havido uma deliberada tentativa de membros da Operação Lava Jato de fazer acordo que fosse do interesse do capital estadunidense, vamos dar a hipótese de que isso não tivesse existido. Há algo que é quase tão nocivo quanto, e este algo é muito dificilmente sanável, mesmo que a Operação Lava Jato caia, este algo é pior. O que é o algo pior? Existe uma mentalidade do jurista no Brasil, e a Lava Jato é só um exemplo de como pensa o jurista brasileiro, que é uma mentalidade colonizada pelos Estados Unidos da América. Que é esta leitura colonizada? Observemos nós que os tribunais do Brasil, os ministérios públicos, a ordem institucional jurídica do país, o aparelho jurídico do país, de modo geral, quando pensa em fazer acordos, quando pensa em fazer escolas de troca de informações, faz sempre esse aparelho jurídico com os Estados Unidos e, eventualmente, com os países centrais do capitalismo europeu. Resultado, como é que é formado um juiz no Brasil ou um promotor no Brasil? Quando ele sai do seu cargo para ter
um tempo de formação complementar, seja um mestrado, um doutorado, um curso de férias, um curso de aprimoramento, ele vai para os Estados Unidos. E lá ele vai aprender o interesse dos Estados Unidos. E isso faz com que a nossa geração de juristas do Brasil, em maioria, seja uma geração que aprendeu o interesse jurídico estadunidense contra o interesse jurídico brasileiro. Só para dizer, exemplificando o que é isso, eu falo lá no livro Crise e Golpe. A tradição do Brasil não vem dos Estados Unidos em termos jurídicos, porque o mundo ocidental tem duas tradições jurídicas. Uma é que aquela que em inglês se chama de common law, o direito comum, costumeiro. A outra é o que em inglês também se chama de civil law, o direito civil, que é o direito da Europa continental. Então, para quem nos acompanha, eu vou explicar isso muito claramente. A Inglaterra tem um jeito de fazer o direito, a Inglaterra e os países nórdicos, e a Europa continental inteira, França, Alemanha, Espanha, Portugal, Itália e demais países europeus continentais, tem outro jeito. O jeito em inglês é o mesmo jeito, não é totalmente igual, mas é a mesma base pela qual se fez o direito estadunidense. Pois bem, países que falam inglês, basicamente, são países de common law. E países que não são de fala inglesa, a Europa continental, são países de civil law e suas antigas colônias, como o caso do Brasil e dos países de fala espanhola da América Latina, e para muitos outros países do mundo, esses são países de civil law. Para esses países vale a lei. Para common law, vale aqui o ajuste, o acordo, inclusive o campo penal, a pessoa pode fazer acordo. Delação premiada é um acordo. No Brasil, na Europa, não tem delação premiada a princípio. O que tem é, alguém fez um ato que está debaixo de uma norma, é a tal da velha subsunção, que eu já disse aqui para vocês, que não existe, mas é assim que se reputa que seria o direito do Brasil, de Portugal, da Espanha, da França, da Alemanha e da Itália. Pois bem, até do Japão é igual ao europeu continental. Pois bem, o que estou dizendo aqui é que a tradição brasileira, se tivesse que aprender alguma coisa do exterior, tem que aprender com a Europa. Só que eu insisto mais. Eu fundei uma faculdade de Direito para o movimento negro em São Paulo, que é a Faculdade Zumbi dos Palmares. E a luta do movimento negro é uma luta minha, historicamente. Tem muitos alunos meus, orientandos meus, que são da luta do movimento negro. Sempre disse que é fundamental para nós, no Brasil, aprendermos noções de justiça e noções de experiência jurídica africanas. Porque nós temos metade da nossa população que adveio da diáspora da escravidão africana. Pois bem, temos a América Latina, temos os povos autóctones do Brasil, indígenas. Nós não aprendemos nada com essa gente, nosso direito não forma as pessoas para aprenderem isso. E por que Sérgio Moro vai aprender nos Estados Unidos? Porque Dallagnol, não sei se ele específico foi lá, mas é possível que tenha ido fazer curso nos Estados Unidos, e essa gente vai por lá. O que estou dizendo é que é pior, porque se nós corrigirmos o erro da Lava Jato, ainda assim existe uma multidão de juristas no Brasil que, ao invés de aprender a civil law, aprenderam a civil law, mas hoje desejam a common law. Então, são pessoas que se vendem aos Estados Unidos ideologicamente. Então, minha pergunta aqui não é nem saber se houve acordo informal, extralegal, entre Lava Jato e os Estados Unidos. É pior do que isso. Nós já perdemos a ideologia do jurista. Nós já perdemos o coração e a mente do jurista. Porque ainda que não tenham se vendido e não tenham dado nada, nem recebido nada em troca, de antemão já se prostraram para o tio Sam, para o grande capital ou para o interesse estadunidense. Então, Kiko e Pedro e todos vocês que me acompanham, quero dizer muito claramente, nós precisamos alterar o padrão que forma a reflexão jurídica da nossa gente, porque, infelizmente, esse padrão é para o dinheiro, é em favor de quem é poderoso, pensa sempre em favor do rico, em primeiro lugar, e depois, se sobrar tempo e não houver nenhum constrangimento, então pensa em favor do pobre. É preciso dar um chacoalhão. Na minha vida toda, a minha carreira, a minha trajetória de reflexão e pensamento, é para ver se nós formamos uma nova geração de juristas, para ver se nós fechamos a porteira desta velha visão elitista, visão efetivamente colonizada, que crê que é mais bonito falar em inglês do que falar em português. Eu sempre digo, para fechar este tópico da nossa análise, que antigamente o jurista tinha um vício. Ele falava palavras sem sentido em latim. Pois bem, eu ainda preferia isso do que o vício de hoje. O vício de hoje é falar em inglês. O latim, pelo menos, ele nem entendia o que ele estava repetindo, ele só dizia muito sem saber o que era. Do
dura lex, sed lex, data máxima venia, e isso nunca fez mal para ninguém. O problema é quando ele começa a saber o que é compliance, e graças a isso ele destrói a Odebrecht, a Petrobras, e destrói o país. Perfeito. Pedroso, mais algum superchat, meu caro? Temos alguns superchats, sim, Kiko. Deixa eu pegar aqui para ler. Só um minutinho aqui, pessoal. Obrigado a todo mundo pelas contribuições, pelas análises de vocês também. Eu estou vendo aqui, a Serene Oliveira mandou uma contribuição para a gente agradece muito. Vilma Pasqualina, de Porto em Porto, o Temer vai longe. Mandou aqui Marcelo Senatori, socialismo num mundo em que o shopping center é símbolo de liberdade, é uma possibilidade real ou sonhamos? Como furar a bolha? Mário Vilela mandou para a gente, fascistóide Tupiniquim se recusou a ajudar os índios dos estados e ainda sabotou bloqueando a entrada de respiradores. Agora manda 390 respiradores e outros equipamentos para o Líbano. Ele é um crápula. Maria Betânia mandou para a gente, o envio do vampirão no Líbano faz lembrar o bordão. Brasileiro é tão bonzinho. KKKK, mandou uma risada aqui. E tem mais um aqui, ó, doutor Alisson, qual a sua opinião, avaliação sobre o justnaturalismo e qual o maior expoente? Muito bem, começando pela última. Justnaturalismo é a defesa de que haja uma justiça na natureza ou para além da vida social. Isso é uma forma de falar do direito que vai até o século XVIII. É uma forma pré-contemporânea, uma forma antiga. Mas muita gente ainda hoje é afeiçoada a essa leitura, que diz assim, Deus, ele tem uma lei, que se a lei do homem não estiver sob a lei de Deus, no conforme a lei de Deus, então a lei do homem não vale. Eu tenho muito medo, sempre digo no meu livro Filosofia do Direito, editora Atlas, quem quiser se aprofunde nessa leitura de justnaturalismo por lá. Sempre digo, é um perigo esta declaração justnaturalista, porque ela fala o seguinte, Deus é contra as divorciadas. Então, quem é divorciado está contra a lei de Deus, e se um país aceitar o divórcio, este país vai contra a lei natural, o justnaturalismo. Isto é tão absurdo, isto teve tanto impacto no Brasil, que o Brasil foi um dos últimos países do mundo a admitir o divórcio. Só admitiu em 1977, graças à bandeira de luta de Nelson Carneiro, que foi deputado, depois senador pelo Rio de Janeiro, porque os conservadores achavam que não se devia permitir, na lei posta, no direito positivo do Brasil, a existência do divórcio. Então, quem fosse rico no Brasil ficava uma semana em Montevidéu e ganhava uma espécie de falsa cidadania uruguaia, divorciava por lá e trazia o divórcio na volta do voo da Varig aqui para o Brasil. De tal modo, era esdrúxula a condição de um país que se reputava regido pela lei natural de Deus, e Deus seria contra divorciados e divorciadas. E até hoje, este exemplo acontece porque existe dúvida se duas pessoas que se amam, sendo lésbicas ou homossexuais, homoafetivos, masculinos ou femininos, se elas podem casar. E muita gente diz assim, se a lei dos homens permitirem se a lei dos homens permitir este casamento homoafetivo, rompeu a lei de Deus seria o direito natural e a lei dos homens seria o direito positivo. Então, até hoje, no Brasil e no mundo, existe essa dúvida, esta hipótese do poder miserável da sociedade de dizer se vai conceder ou não casamento homoafetivo. Sendo que a gente já devia estar muito avançado no socialismo. Aí eu tomo aqui a leitura do Marcelo Senatori, a pergunta que ele fez, nós já devíamos estar muito avançados no sentido de uma sociedade para além das repressões. A pergunta central da gente é por que tem que haver casamento e tem que ser registrado no Estado com testemunha, porque, efetivamente, padrinho de casamento, juridicamente, não é padrinho, é testemunha. Por que esse contrato de casamento tem que, inclusive, ter testemunha? Por razões capitalistas. Porque tem que colocar a público num cartório, tem que estar por lá escrito que duas pessoas casaram de tal modo que o capital, o banco, a grande loja, quando um desses pediu empréstimo, um casal pediu empréstimo lá para o banco, ou comprou um produto na loja e não pagou, então a loja e o banco podem executar o casal, porque está no cartório que os dois formam um núcleo econômico só. E quem prova que os dois formam um núcleo econômico? Os padrinhos, eles assinaram no cartório um termo dizendo que eles reconhecem que os dois declararam que vão ser uma unidade econômica apenas. Então, a gente já devia estar avançado para além do casamento,
faz mais de um século. E a gente está hoje brigando para ver se aquela que é a forca que pode enforcar a maioria também pode enforcar a minoria. E tem gente que diz, não, essa forca que me laçou, eu não dou para vocês. Ou seja, estou falando aqui de um modo muito jocoso, mas é para entendermos nós que não tem uma lei do alto pela qual a nossa lei é aquela que deve se submeter ao seu ditame. Volto aqui a dizer, isso é importante para quem nos acompanha e nos escuta nesse momento. Quem faz a desgraça do mundo somos nós. Quem faz a esperança e a transformação da nossa desgraça somos nós também. Então, não venhamos a colocar na culpa de Deus uma desgraça que é só do preconceito dos seres humanos, que é só da intolerância dos seres humanos. Não venhamos a dar isso na conta do divino, do astral ou algo assim. É tudo culpa da gente. Então, a gente constrói essa sociedade errada e aí a gente fica dizendo, mas é a natureza, é o vírus, mas é assim mesmo, todo mundo morre, mas não nessas condições. E quem morre mais hoje é o pobre do que o rico, porque ele não tem hospital, ele não tem plano de saúde, e a pobreza e a riqueza não são naturais. São construções históricas, são construções sociais. Por isso, eu morro com esta esperança, eu não abandono jamais essa esperança de que nós consigamos politizar a nossa gente, dar conhecimento crítico à nossa população. E como é que se faz esse conhecimento crítico? É não tendo medo do alto das ideias. É sabendo, inclusive, que essa sociedade se chama capitalista, que ela funciona na base da exploração, entendendo como é que ela funciona, avançando para saber como é possível superar esta sociedade, é o alto das ideias, não tenham medo da inteligência. Vão até o alto das ideias. E, ao mesmo tempo, é o mais singelo e o mais candente e o mais humilde de poder passar a mais alta ideia que o conhecimento humano já desenvolveu na filosofia, na política, na economia, na sociologia, no direito, é passar tudo isso com palavras tão bonitas, tão simples, que a mais humilde das pessoas possa entender e vir junto com a gente na luta. Estimados e estimadas, eu penso que este é o central, inclusive, da nossa existência, é poder chegar ao conhecimento científico de como funciona a história e a sociedade e poder ensinar a todas e todos que o caminho é este. Esta é a luta e podermos estar de coração unido e de mão dada para fazer com que as demais pessoas estejam conosco e esta caminhada seja suportada por todas e todos nós em conjunto. Então, não tenham medo de dizer isto. Vivemos numa sociedade explorada e suas instituições são um horror. Para sair desta sociedade custa muito, mas vamos dar as nossas mãos. O nosso povo que está morrendo, passando fome, desempregado, iludido, com R$600, com o plim-plim da televisão, com as igrejas e a sua leitura de mundo, que faz aqui uma constituição ideológica das mais horríveis, porque diz ao pobre que Deus não gosta do pobre, diz ao desgraçado que Deus não gosta do desgraçado. Então é talvez a pior leitura em nome de Cristo, que era amor. Não é nada do que essa gente que vende os seus argumentos tem feito nos dias de hoje. Vamos dar as mãos às pessoas, porque juntos, com afeto, carinho, nós começamos a dizer, e todos vão entender, o erro se chama capitalismo e a nossa esperança é transformar esta mesma sociedade. Muito bom, doutor Alisson, uma aula mesmo que a gente teve aqui essa noite. Muito obrigado, pedi para o senhor voltar mais vezes aqui. E, bem, acho que foi um privilégio, né, Pedrão? É isso aí, tem mais 2 superchats aqui com contribuições. A Déia de Carvalho e o Lorenilson Souza mandaram contribuições aqui para a gente ajudar na nossa atividade aqui no DCM. O Frederico Mobre está falando aqui, doutor, vejo que o senhor é um verdadeiro patriota, parabéns. Verdade. Doutor Alisson, muito obrigado, viu? Espero que a gente possa fazer mais desses encontros e boa sorte para todos nós aí nessa luta por um Brasil menos desgraçadamente desigual, né, doutor Alisson? Kiko, que alegria enorme, muita felicidade de estarmos juntos nesta noite, refletindo e avançando nesta caminhada. Desejo, inclusive, muita força nesta resistência, nesta caminhada, junto com o Pedro e junto com todas e todos do DCM. Uma grande alegria e continuamos nessa estrada. Grande abraço, boa noite. Vida longa e próspera, gente. Temos a programação normal amanhã, DCM, café da manhã, DCM ao meio-dia. Boa noite para todo mundo, boa janta para quem não jantou. Até mais, gente. Tchau, tchau.